Bom, o vídeo passado acabou a bateria, ó, a memória, e agora eu vou continuar, né, a história da propagação do espaço livre, tendo em vista que acho que assim fica melhor, né? Tendo em vista que a potência recebida em uma determinada área, né? Na verdade, isso aqui, a energia vai se dissipando, né? E se eu for observar a potência recebida em uma unidade infinitesimal aqui a uma determinada distância do Tx para a minha referência Rx, né? Essa potência recebida é igual à potência transmitida sobre a área da esfera. No caso, potência transmitida sobre 4. Deixa eu pesquisar. Não, eu já tinha pesquisado, mas mudou a tela aqui. A área de uma esfera é 4πd2, né? 4πr ao quadrado. 4πr ao quadrado. No caso, na matemática, a gente costuma ver 4πr e não o diâmetro do círculo, né, da esfera, mas no caso a minha representação do raio dessa esfera aqui, para ficar coerente com nossa disciplina, no qual a gente está vendo a distância entre transmissor e receptor, eu vou mudar a variável normalmente usada na matemática por R, do raio da esfera, para a D. Mas enfim, a gente sabe que a atenuação ou ganho, né, caixa preta, a ideia de que eu tenho um dipolo, né, Pin, Tx, Pout, Rx. Se Pout e Rx for maior do que Pin, né, atenua. Então a potência de recepção sobre a potência transmitida de transmissão é igual a atenuação. No nosso caso, é o nosso modelo do espaço livre. Isso vai ser igual a 1 sobre 4πd2 ao quadrado. Porém, quando o modelo envolve o emprego de antenas, né, tendo em vista que nós não temos a antena isotrópica no transmissor nem no receptor, E aí, sai daí, mouse. A fórmula de Friis advise by using antena. A fórmula de Friis, né, pode ser adaptada para o uso de antenas com área de ganho efetivo, para caracterizar o desempenho dessa antena sobre o ganho de uma antena isotrópica. Substituindo, né, replacing the antena isotrópica por antenas reais, né, com diretividade, tanto na transmissão, é como se eu tivesse uma antena aqui, né? Até é interessante fazer um adendo, recordando, acredito que eu já até tenha falado sobre isso, né? O cabo, 2 condutores, o dielétrico, se eu pegar esse cabo e abrir, a energia elétrica gera campo magnético, o campo magnético gera campo elétrico, que gera campo magnético, e o sinal, a onda eletromagnética se propaga. O pessoal viu que se essa abertura for 90 graus em relação ao condutor, e esse comprimento aqui, como modelo ótimo, né, de dipolo de meia onda, modelo ótimo não, um exemplo de antena, né, poderia ser monopólio, isso aqui é errado, o projeto da antena, no caso eu vou focar do dipolo de meia onda. Dipolo, né, são 2 polos. Aqui o conceito de antenas vem lá dos insetos, né, só lembrar de uma barata com as 2 anteninhas lá, captando sinais, no caso o receptor, né. O projeto ótico de antena, esse aqui vai ter lambda sobre 2. Se, pensando numa única frequência, né, aquelas antenas que a gente vê, as espinhas de peixe, né, elas poderiam estar aqui, né,
Eu poderia calcular diferentes dipolos para diferentes frequências. E aí, do ponto de vista de uma frequência de interesse, esses dipolos à frente são diretores, os dipolos atrás são refletores. Um outro exemplo de refletor, né, são as antenas parabólicas, no qual é comum a gente ver lá um LNB, Low Noise Booster, né, uma caixinha aqui. O dipolo de meia onda, propriamente dito, ele está, se bem que no laboratório dá para a gente ver, né, tem uma cavidade ressonante ali dentro, e lá existe um monopolo. Até alguns têm um no sentido horizontal e no vertical. As antigas antenas parabólicas, os receptores nos davam essa opção, né, de selecionar vertical e horizontal, na época da analógica. E essa parábola nada mais é do que os raios eletromagnéticos chegam aqui, né, e ela vai direcionar essa energia para a antena que está lá no foco da parábola. Mas, enfim, quando são consideradas antenas reais, no modelamento aqui a gente vai considerar diretividade de transmissão, diretividade de recepção, e essa diretividade vai estar relacionada ao comprimento de onda. Na fórmula, isso aqui vai ficar a lambda sobre 4π. Como já existe um 4π ali, lambda ao quadrado sobre 4π. Essa fórmula vai ser reduzida para isso. Mas, enfim, quando são considerados ganho das antenas, né, a fórmula de Friis, deixa eu ver como é que está o foco. A fórmula de Friis, jogar para riba, beleza. Ela pode ser, então, PR, potência de recepção, sobre potência de transmissão, igual a atenuação, e eu vou simplificar essa fórmula considerando aqui o ganhos unitários. No exemplo para frente, eu vou equacionar e a gente considera essas diretividades, na verdade o ganho da antena, né? E aí eu vou jogar 10 log em dB, né? Se eu quero, é comum, nós já vimos isso, lidar com os parâmetros simplesmente de atenuação e ganhos de um sistema, considerando somas e subtrações, né? Nós vamos ter aqui 10 log de lambda ao quadrado sobre 4π d ao quadrado. Esse ao quadrado, né, propriedade do log, vai passar para cá, 20 log de lambda sobre 4πd. E daí, isso aqui, né, na verdade, uma consideração, né, em relação à antena isotrópica. E aí depois essas antenas aqui no modelo inicial, ela vai ser representada em no equacionamento de um problema, a gente vai equacionar isso aí. Bom, mas só para mim não cometer alguns erros, né? É possível trabalhar com essa fórmula linear, porém, em telecomunicações nós temos o conceito de trabalhar com dB, né? E aí o pessoal da engenharia costuma simplificar, tendo em vista que a lambda, eu poderia simplificar isso aqui como 20 log de lambda igual a C sobre F, né? 4π F vezes D, comprimento de onda igual a, fazer um adendo, né? Lambda igual a velocidade de propagação, considerando a velocidade da luz sobre a frequência, então foi substituído o lambda aqui por C sobre F. E daí, free space path loss, na verdade, deixa eu ver, eu acho que eu cometi um erro, PR sobre PT,
Na verdade, isso aqui não é igual à atenuação, né? Isso aqui não pode ser igual à atenuação. A atenuação vai ser igual a PT sobre PR, potência transmitida. Se for menor do que, isso aqui deu uma atenuação positiva, né? E aí, esse modelo aqui vai ser 20 log, inverte aqui, né? 4π F D sobre C. E daí, C, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. 4π, uma constante aqui, outra constante aqui. Eu posso retirar 20 log disso. Considerando frequência em megahertz, que geralmente é o que mais são utilizados, né? Em termos de radioenlaces. Então, para frequência em megahertz, distância em quilômetros. Retirando essas constantes da fórmula, 20 log de 10 à sexta, 20 log de 10 ao cubo, a fórmula do espaço livre vai ser igual a 32,44. Perdão, não vai caber aqui, né? A fórmula do espaço livre vai ser 32,44 mais 20 log de D mais 20 log de F. D dado em quilômetros, F dado em megahertz. Caso se frequência for dada em gigahertz, então aqui vai ser, como é que eu posso dizer? 1000 vezes, né? Mega, se a frequência é em gigahertz, por exemplo, eu quero operar em 2.4 GB, na fórmula eu vou jogar 20 log de 2400. Caso o projetista não queira ficar jogando sempre ordem de milhar aqui, ele poderia tirar log de 1000, 3 vezes 20, 60, a atenuação do espaço livre vai ser 32 mais 60,